Vamos lá. Então, vamos retoricar. Retoricar é retornar. A palavra retoricar é o retorcimento, né? Não é a torcicolo, que de vez em quando nós temos que voltar para relembrar essa torcicolo, esse redorcimento, né, que ocorre entre a palavra re, né, que fala sobre restauração, sobre questões das abordagens históricas. Então vamos retoricar as maneiras que concebe. Por isso que então esses laudos de pesquisas que eu coloquei tempos atrás, eu comecei a fazer a pesquisa, estou fazendo só um campo particular em destaque, uma íntima conexão que precede o processo de desenvolvimento, ligada às maneiras adjuntas e mudanças, que encaram o aspecto real, somente aqui a minha casa, a minha realidade, e a casa, ou seja, que coloca a casa patrimonial, coloca a casa residencial. A palavra casa nos coloca casa branca, ou seja, casa amarela, casa vermelha. Então a casa nos coloca vários substantivos, e principalmente casas culturais, que são substantivos coletivos, décadas, milênios, que venha a haver uma apresentação ligada à própria pesquisa e ligada à própria teoria humanista, e essa humanidade que ela é vítima ou vilã entre as próprias pesquisas em vista ou os pontos de vista. Então, quando eu falo sobre o José Paulo Neto aqui também, eu coloco em destaque, um pouco parecido com o meu nome, né? José Paulo Neto, coloco em destaque 2011. 2011, é lógico, eu estava fazendo uma pesquisa bem análoga entre os produtos históricos, as pautas, os registros consecutíveis, os desafios, os temas, as maneiras que colocam as observações e avaliações. Quais são os métodos? Abordagem histórica, ok. Avaliação, observação e prática, prática e observação, é um campo de contesta, vai contestar por causa da faixa etária. Lógico que tem que ter uma nota lá e passar para a equipe, né, multidisciplinar, o interdisciplinar, ligado à escola, e, ou seja, esse organismo que relacionam essa caminhada, esse andamento, essa pesquisa sistêmica que constitui o objeto de estudo. Ok? Ou seja, o que é a sociedade? Coloca uma investigação e a sua origem. Aí eu coloquei alguns pontos importantes, até eu coloquei o dicionário espanhol aí, coloca também umas maneiras de nós olharmos as formas recíprocas entre os homens, mútuas entre homens e mulheres, estágios de desenvolvimento, ligado a várias teorias, somente a teoria potencialista, ligada ao desenvolvimento interacionista, desenvolvimento construtivista. Esse desenvolvimento ocorre um processo biodinâmico, biomecânico, biomédico, também, que é uma forma de comércio e de consumo e comércio. A palavra comércio vai colocar uma conexão ligado a comer, e nós comemos a um processo de pesquisa, esse processo de ação, e você vai pensar, vai haver um processo, você vai anabolizando, vai mastigando. Esse processo de mastigação vai haver uma pesquisa, vai haver um desenvolvimento, depois vai haver o que? Substratos, vai haver um processo glicogênico, ou seja, entre essas pesquisas sistêmicas ligadas às artérias e veias literárias, que determinam uma sociedade civil. Essas veias literárias nos colocam expressões. É lógico que o Max Weber, como Tukey, teve vários pensadores ou professores que colocaram em destaque uma crise para eles. Foi exposto, foi espelhado para haver um resultado entre essa energia que é a própria pesquisa, entre esse fluxo ligado à própria pesquisa, essa velocidade ou essa potência, essa qualidade, que seja motora ou física, coloca condições que são colocadas, diante de forças que são expressivas ou implícitas ou explícitas diante de faculdades, universidades, e a maneira entre as fases do desenvolvimento, ligada à produção científica, as fases ligadas ao compromisso científico, as fases que podemos colocar uma adaptação. Qualquer tipo de fase tem uma adaptação, porque aonde há uma adaptação, há um aprendizado. Se você adaptou um aprendizado em um local, campo psico-orgânico,
houve ou seja, uma maneira de um estímulo diferenciado, é lógico que o seu corpo no campo reducionista pode ocorrer, é fato, mas o corpo como um todo, você vai ingerir aquela questão, ou seja, aquela questão de ingerir é um processo de comercialização. O comércio, comer, você vai comendo, vai vir um processo, aí aquele processo vai vir um anabolismo, você vai bebendo água, vai vir aquele processo, ou seja, aí o que ocorre? Depois vai catabolizando extratos como proteína, carboidrato. Tem vários tipos de carboidrato, proteínas. Essas classificações vão ocorrer um processo sistêmico e vai estar nas nossas veias, nas nossas artérias capilares, que vai haver o que? O produto, né? Esse produto suplementar, que é o produto energético que ocorre. Então, quando falamos de ação, falamos de força. Quando falamos de ação, falamos de praticidade. Quando falamos de ação, falamos de operatividade e legalidade. Vai gerenciar uma conexão histórica ligada à própria humanidade. Eu coloquei no parecer 1212, 17 de abril de 1939, ok? Mas, ao nosso ver, a faculdade ela é vivida a cada dia. A faculdade ela é revivida. Quando eu falo a palavra retorcimento, a palavra você analisá-la bem, desde o dicionário, principalmente o dicionário espanhol, você coloca fatores de quê? De retorno. Não é Batman o retorno, sai da sua caverna. Mas podemos buscar esse retorno. A retórica é o quê? A palavra retórica é você saber discutir, você retoricar. A palavra o também está ligado ao quê? O campo occipital. Otos também você ouvir e depois você colocar em palavras otóricas, né? Ou seja, oratóricas, de maneira bem recorrentes, que vai replicar. Então, quando falamos sobre relações, falamos de pessoas. Quando falamos de relações, falamos de uma abordagem histórica entre as práticas sociais. Quando falamos de pesquisa, falamos de movimento. Quando falamos de pesquisas, falamos de quê? Alternâncias que ocorrem no aprendizado motor. Este vapor que vai nos colocar uma inquietação, este vapor que vamos falar sobre CO2, que tem pesquisas relacionadas para diminuir o campo de carbono, e esses processos relacionados temos que ter uma precaução. É lógico que o processo de retorno, né, gasoso, o processo das artérias, a aorta, né, e a pulmonar, é um processo que tem que ocorrer, mas quando é exagerado, ou seja, extrapola as categorias que evidenciam os pontos importantes entre a nossa particularidade, pode, ou seja, haver expressões que possa sucumbir concepções analíticas ligadas à realidade, ok? Que possa acumular, ok? Então, quando falamos sobre revoluções, desde 1850, lembramos da própria história da televisão, as celas digitais, a câmera, ou seja, o jornalismo, o rádio, as classes fundamentais, a burguesia, o proletariado, que vai ligar o que? Eminentemente ao movimento. O que é eminente? É movimento. O que não é eminente também é movimento. Ou seja, o que é eminente ao ser humano é movimento. O que não é eminente ao ser humano é movimento. Por quê? Quando você vai saber que não é movimento, querendo ou não, consequentemente, nos campos consecutivos, na consecução, o que ocorre, ligado ao movimento, ocorre dimensões que você vai ter essa ação, reflexão e ação. E essa reflexão que você teve no meio da ação que você teve, vai ter outra ação, você vai já ter uma reflexão de autonomia ligada ao próprio movimento motor. Esse próprio movimento motor, embora tenha o seu fim, parece que o fim vai vir meios, vai vir alavancas, né, que vão ser colocadas diante de nós para aprendermos a alavanca, ou seja, e a alavanca vai aprender, a alavanca vai colocar fatos importantes em questões de ângulos, biomecânica, e essas biomecânicas são desenvolvimentos que venham gerar polêmicas no campo histórico, fenomenais, que é o próprio ser humano e a sua locomoção.